Quais são os fundamentos da LGPD? Para responder esta pergunta, o artigo 2º contempla 7 incisos, como podemos observar. Entretanto, embora apresentemos todos eles aqui, é bastante importante darmos destaque para os 2 primeiros, quais sejam o respeito à privacidade e a autodeterminação informativa. Começando pela privacidade, logo notamos que estamos falando de uma lei que abarca no seu nome a proteção de dados. Mas e aí? Tratam das mesmas coisas? Elas são sinônimas? Não somente não são, como não devemos confundi-las. Na verdade, elas se complementam. De uma maneira bem direta e resumida, a proteção dos dados é o meio e a privacidade o objetivo, ou seja, precisamos proteger os dados para que alcancemos o objetivo, que é a privacidade. E quando falamos de privacidade, estamos falando de uma liberdade, estamos falando desse direito que uma pessoa tem de estabelecer quais aspectos da sua vida podem ser conhecidos. Já a autodeterminação informativa, esta se revela como um direito autônomo a partir de um desdobramento do direito à privacidade. Ou seja, considerando esse aumento exponencial na utilização de dados, uma pessoa consegue e pode controlar quais de seus dados poderão ser coletados. Isto significa dizer que, pelo menos teoricamente, o indivíduo determina e controla a circulação de todas as suas informações pessoais. E por que teoricamente? Porque na prática não é bem isso que ocorre. Esse indivíduo, o titular de dados, precisa resolver seu problema, os seus problemas naquele momento. Ou seja, ele não faz muita atenção à problemática de revelar seus dados indiscriminadamente. Esse indivíduo não tem tempo para analisar se deve ou não permitir que seus dados sejam coletados, que seus dados sejam conhecidos. Esse indivíduo esse titular de dados precisa resolver suas questões pessoais, alcançar seus anseios, ele precisa atingir o seu objetivo, faça sol, faça chuva. E por que isto? Porque este então titular de dados não tem tempo, basta olharmos para um estudo realizado há mais de 10 anos por uma universidade nos Estados Unidos. Esse estudo tinha como objetivo identificar as dificuldades das pessoas, incluindo o tempo que despendiam para ler todos os termos de uso e as políticas de privacidade dos websites que acessavam naquela época. O resultado? Um gasto na casa dos $3.500 por ano. Agora imaginemos se trouxéssemos isso para a nossa realidade, nessa era dos apps. No mínimo deveríamos dobrar esse valor, ou seja, estamos falando de um custo de mais de R$30 mil. Fato é que a esmagadora maioria das pessoas não lê os termos, simplesmente dá um ok e aceita as condições. Se de um lado existe o seu direito, de outro esse direito não é exercido.